Agora, nesta quinta-feira, a Anistia Internacional afirmou que as táticas usadas pela Ucrânia para enfrentar a Rússia colocaram civis em risco e que algumas delas podem ter violado leis internacionais. Kiev se disse indignada com as alegações e acusou a ONG de fazer falsa equivalência com os russos. Calguti, você que esteve em território ucraniano, os ucranianos desrespeitaram as leis com o objetivo de se defender? Olha, a gente tem que fazer uma ressalva. A Anistia Internacional é uma organização não governamental responsável, mas ela tem uma agenda específica. Quando qualquer ONG dessas faz uma alegação dessas, é uma ONG que tem seus interesses. Dito isso, a gente lembra que teve sim alguns comportamentos da Ucrânia que podem sim ser entendidos dessa forma. Não é um julgamento se está certo ou se está errado, mas, por exemplo, haviam vários quartéis ucranianos que a Rússia já sabia a sua localização previamente, eles poderiam ser facilmente bombardeados. O que a Ucrânia fez? Ela retirou esses militares desses quartéis, pegou prédios civis, edificações civis, tirou os civis de dentro dessas edificações e colocou os seus militares dentro dessas edificações para ficarem escondidos. Existem outras práticas, por exemplo, que logo no começo da guerra, o presidente Volodymyr Zelensky falou que qualquer civil que quisesse ter uma arma, ele a receberia. E a gente, de fato, viu civis, eu vi civis indo para quartéis ucranianos, eles se identificavam, faziam um cadastro e recebiam armas e munições para levar para casa. O que é isso? Você acaba tendo, a Rússia pode interpretar isso da seguinte forma: você tem o exército regular e você tem uma milícia civil. Então, seria lícito atacar os alvos civis. Isso é um raciocínio controverso, mas ele pode ser feito na guerra e aí vai depender de quem vai julgar isso depois. A ONG pode estar se referindo a esse tipo de ação. A Rússia ainda faz acusações, mas essas que não há provas de que a Ucrânia teria colocado, por exemplo, tropas dentro de hospitais. Isso seria considerado crime de perfídia. Mas é você enganar o seu inimigo. Mas não há nenhuma prova concreta de que isso tenha acontecido de fato. Então, quando você levanta essa possibilidade falando da Anistia Internacional, até digitei aqui por uma questão de curiosidade, colocando assim, qual é o compromisso da Anistia Internacional? Aí aparece, aquele, né? É o compromisso com a justiça, igualdade, liberdade, a organização é independente de qualquer governo, ideologia política, interesse econômico ou religião. E aí eu pergunto ao senhor, professor, nós precisamos ter uma certa cautela ao analisar essas afirmações ou essas narrativas? Perfeito, evidentemente. Eu acho que o Luiz colocou a questão de forma muito, muito clara, né? As organizações internacionais, elas não são seres independentes, né? Elas são formadas por estados. E esses estados, os estados mais poderosos, detêm a agenda dessas organizações. Então, a partir do momento em que há interesses estatais dentro dessas organizações, por mais que na retórica, né, haja um posicionamento de neutralidade, na prática isso não existe. Existem estados por trás dessas organizações, existem interesses, existem estados que têm o poder de colocar a agenda e de implementar decisões e implementar um discurso, né, como a Anistia Internacional tem feito. De fato, não está muito claro. O ambiente da guerra é um ambiente muito perigoso, muito escorregadio da gente fazer qualquer tipo de análise. Talvez posteriormente isso possa ficar mais claro, talvez nunca saibamos o que de fato tem acontecido no território ucraniano, mas essa questão de bandeira falsa, essa questão de guerra de narrativa, por exemplo, o que está acontecendo agora na usina nuclear de Zaporizhia, né? Nós temos forças russas que tomaram conta dessa usina, uma usina perigosa. A agência, o diretor da Agência Internacional de Energia Atômica fez um alerta muito importante, dizendo que todos os princípios de segurança da usina nuclear, eles foram ruídos, né? Então a usina precisa urgentemente de uma inspeção internacional,
E há indícios, os ucranianos afirmam isso, que há indício de que os russos estejam escondendo materiais e armamentos pesados dentro dessa usina, evidentemente contando que essa área não vai ser atacada pelos ucranianos. Então, nós vemos aqui a utilização, né, dessas movimentações para fins militares. Mais do que isso, os russos agora estão sendo acusados, as forças russas que estão próximos a essa usina, de atacar, de fazer ataques, né, às forças ucranianas que estão nas cidades vizinhas, porque eles sabem que dificilmente os ucranianos vão se sentir coagidos a reagir. Porque qualquer tipo de reação que afete a integridade da usina e cause um desastre nuclear, consequentemente, terá um efeito bastante negativo na imagem dos ucranianos no cenário internacional. Bom, senhores, daqui a pouco nós vamos falar dessa contraofensiva que está acontecendo, essa reorganização que a Rússia está tendo que fazer para se proteger deste ataque ucraniano, deste contra-ataque. Nós vamos primeiro para um rápido intervalo e já já nós voltamos falando de guerra. Sabia que calma vende em caixinha? Sabia que Nevocalme é um medicamento que te ajuda a combater ansiedade leve e insônia? Nevocalme. Fique bem informado na Jovem Pan News. Nós aprendemos a voar, porque de cima a gente enxerga melhor. Nós aprendemos a nadar para desafiar a corrente. Aprendemos a correr para ultrapassar nossos limites. Nós não nascemos para ficar parados, porque é o movimento que faz o mundo evoluir. E é nesse mundo que queremos estar. Um mundo que questiona porque não aceita respostas prontas. Um mundo que tem coragem para se transformar. Um mundo que defende a liberdade de dizerem até o contrário daquilo que acreditamos. Nós não nascemos para ficar parados. Não importa onde, não importa quando. Estamos sempre em movimento. Ontem, hoje, amanhã. Jovem Pan, 80 anos. Onze horas mais 30 minutos, nós estamos falando de guerra aqui na Jovem Pan News, como todos os dias a partir das 11 horas da noite. Estamos sempre reforçando este convite aos senhores para que recebam aí o resumo do dia com o que está acontecendo no território ucraniano. Existe uma movimentação muito importante, um contra-ataque que foi programado e está fazendo com que a Rússia mobilize as suas tropas, e essas informações não param de chegar, e a preocupação ainda com os refugiados. Nós vamos atualizando ao longo da semana os principais pontos da guerra aqui na PAN. A hora certa são 11 horas e 31 minutos. Eu estou com o Luiz Kawaguchi, jornalista convidado, ele que esteve em território ucraniano. Atenção, Rede Jovem Pan. Também recebemos o Cássio Lemos, cientista político e pesquisador visitante da Universidade de Kent. Kawaguchi, a Ucrânia aprofundou uma contraofensiva no sul do país, atacando guarnições russas e estoques de munição, forçando a Rússia a trazer reforços e enfraquecendo outras frentes como resultado. Nós podemos avaliar, dentro do que nós temos de informação, como uma operação bem sucedida dos ucranianos? Ainda está cedo para a gente dizer qual que vai ser o desfecho. Os ucranianos concentraram muitas tropas na cidade de Mykolaiv, que é no sul do país, para tentar atacar a cidade de Kherson, que é a cidade que estava mais desprotegida, mais vulnerável, a cidade ucraniana que foi invadida pelos russos. Eu recebi informações de combatentes que estão ali em Mykolaiv. O boato que está circulando é que os russos trouxeram um reforço de entre 20 e 30 mil combatentes ali para a região de Kherson para tentar impedir que essa contraofensiva avance. E eu queria destacar uma informação importantíssima que o
o professor Késsio, ele citou agora, há informações, aí, supostas relatos de que os russos estariam usando a usina nuclear de Zaporídia, que fica na cidade de Energodan. Ela fica próximo de Kherson. E o que eles estão fazendo? Os russos estão colocando lançadores de foguete Grad entre os reatores da usina. Inclusive, segundo os ucranianos, impedindo rotas de fuga. Eles estão enchendo de baterias de foguetes dentro do complexo, entre um e outro reator, e estão disparando exatamente na cidade de Nova Kharkova. Por que Nova Kharkova é importante? Ela fica entre Kherson e Mykolaiv, e é a única ponte que sobrou que tem para a Rússia levar reforços para a região de Kherson. Então, todos os combatentes ucranianos que chegam perto de Nova Kharkova, eles são bombardeados por essas forças que estão dentro da usina nuclear e não podem atirar de volta para não causar um acidente nuclear de grandes proporções. Então, esse é o retrato ali da frente sul, essas são as informações que estão chegando. Fora isso, a cidade de Mykolaiv está sendo bombardeada todas as noites. O bombardeio começa por volta de meia-noite e vai até de manhã, e a gente está recebendo aí diversas fotos, diversas imagens de prédios, inclusive edifícios civis destruídos, crateras aí nas ruas. Ela está sendo bombardeada de uma forma muito pesada. Em falar em Zaporizhzhia, professor, nós já tivemos o pedido, inclusive, da parte nuclear da ONU, da Agência Internacional de Energia Atômica, para permitir a entrada de técnicos justamente para fazer uma vistoria dentro da usina, e é um pedido tanto para a Rússia como para a Ucrânia, porque, segundo a própria agência, todos os protocolos já foram quebrados e isso é um risco muito grande. Mas o difícil é você conseguir essa autorização, ainda mais se esse tipo de informação que o Kawaguchi está passando para a gente agora for confirmado. Se você está colocando lá suas munições, seus foguetes, seu armamento, você não vai permitir que um órgão internacional vá verificar esse tipo de coisa. Perfeitamente. E aparentemente, se tudo isso realmente estiver acontecendo, né, se a utilização dessa usina como uma base militar, como uma ferramenta de poder por parte da Rússia esteja de fato ocorrendo, haverá muita pouca disposição por parte dos russos de fornecer à Agência Internacional de Energia Atômica acesso às instalações dessa usina, né? Então, nós temos aqui a capturação de um ponto importante, de uma arma. A usina, ela torna-se uma arma na medida em que existe uma dissuasão contra o inimigo, ou seja, você pode, a partir do controle dessa usina, efetuar disparos, efetuar bombardeios e, posteriormente, se o inimigo ele reagir, vai ter consequências não só, né, para o território do seu inimigo, mas também em termos da imagem do seu inimigo no cenário internacional. E o que os russos querem nesse momento é jogar, sim, a opinião pública internacional contra os ucranianos, né, a partir do momento em que há essa mobilização em torno de toda a opinião pública pró-Ucrânia. É importante para os russos também jogar, né, culpa e jogar essa imagem de que não há santos na guerra e que os ucranianos também não são aquilo que todos pensam que são. E eu queria, William, se você me permite, trazer até uma informação muito importante. Nas últimas semanas, o presidente Vladimir Putin esteve no Irã, né? Ele se reuniu com o presidente iraniano e também com o chefe religioso do Irã, e foi selado um acordo muito importante que nos próximos dias a Rússia estará lançando, né, um novo satélite com um grande poder de monitoramento, né, de sensoriamento remoto. Esse acordo que foi costurado com os iranianos vai conceder acesso aos iranianos desse satélite, mas antes disso
ele será utilizado por alguns meses no contexto da guerra ucraniana. Em troca disso, os iranianos irão fornecer drones de alta tecnologia para os russos. Lembremos que os russos eles estão sofrendo sanções pesadas sobre equipamentos tecnológicos, portanto, é uma parceria muito importante do ponto de vista bélico para os russos, e também, no futuro, vai dar um poder de monitoramento muito poderoso para os iranianos, principalmente em instalações em Israel, em todo o Oriente Médio. Portanto, é um acordo importante que pode ter repercussões na guerra da Ucrânia e também, posteriormente, na questão geopolítica dentro do Oriente Médio. E nós chegamos a comentar aqui essa semana sobre essa corrida espacial, né, que é um indicador, né, nós já estamos observando a Rússia com essa mobilização. Eu pedi agora para separar o mapa da guerra. Antes de falar sobre essa movimentação de Putin no Irã, Kawaguchi, quando a gente fala da usina de Zaporizhzhia, a gente está vendo a concentração das tropas na Ucrânia, na parte sul principalmente ali no sul, ali na região de Kherson. Zaporizhzhia, ela está ali onde aquele rio, o rio de Dnipro, ele entra ali na área vermelhinha, ela está mais ou menos ali naquela região. Então, a partir dali, eles conseguem bombardear toda aquela parte de Kherson e de Mykolaiv. Mykolaiv fica exatamente onde está aquela seta mais clarinha ali que a gente posicionou, que é onde está vindo a direção do ataque ucraniano contra os russos. Importante lembrar que esses drones que o professor lembrou, se eles vierem, eles podem mudar exatamente esse cenário que a gente está vendo aí. Por quê? Porque os drones russos, eles têm a capacidade de ficar, os drones iranianos, os drones que os russos podem conseguir dos iranianos, eles têm capacidade de ficar horas voando, mais de 14, 15 horas e carregar mísseis. Os russos também têm esse tipo de drone, mas não numa quantidade tão grande. E esses drones, eles conseguem ser páreo para aquela artilharia que a gente chama de HIMARS, que a gente já falou aqui antes. O HIMARS é o que está sendo usado naquela setinha mais clara ali, justamente para atacar. O HIMARS, ele tem uma capacidade de disparar e sair correndo. Então, a bateria russa não consegue fazer o fogo de contra-bateria. Só que o drone pode localizar esse HIMARS enquanto ele está se deslocando para fazer o disparo. Então, aí pode desbalancear esse cenário que a gente está vendo de novo. Professor, um acidente nuclear em Zaporizhzhia, na usina, pode desencadear uma guerra nuclear? Um acidente nuclear mudaria o contexto da guerra significativamente, né? Um conflito nuclear, não sabemos até que ponto o mundo hoje esteja disposto a entrar num conflito nuclear. Agora, os efeitos, seja do ponto de vista humanitário, ambiental, seria algo catastrófico, né? Lembremos que a usina de Zaporizhzhia é infinitamente maior do que a de Fukushima no Japão, por exemplo, então os impactos seriam, ou de Chernobyl, né, então seria algo desastroso. Agora, mudaria completamente a reação do mundo a respeito de quem provocasse esse acidente, né? Seja os russos, ou seja, um ataque ucraniano, certamente ter um impacto significativo no andamento da guerra e, consequentemente, na geopolítica internacional. Então, é algo que temos que ter muito cuidado, né? Há uma preocupação do Ocidente, evidentemente, de que haja uma operação de falsa bandeira, de bandeira falsa, né, em torno da usina para tentar culpar o inimigo, mas eu não vejo um benefício claro nem sobre a Rússia e nem sobre a Ucrânia, né? É um território, a usina fica num território também que não é um território tão distante da Rússia, portanto, o impacto seria um impacto muito ambíguo, né? Seria uma faca de dois gumes que iria ferir tanto os russos quanto os ucranianos. Agora, em um contexto da guerra, em mísseis cruzando o céu da usina, né? Qualquer erro milimétrico, qualquer ação não planejada pode causar, evidentemente, uma tragédia, e essa tragédia teria repercussões gravíssimas.